Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Gigante da Colina. Um vídeo muito importante para a gente falar sobre o jogo de ontem, tudo o que aconteceu, pessoal na bronca aí com Paiva, pessoal aí muito na bronca com o Léo Pelé, certo? E o seguinte, a gente tem um desfalque muito importante para o jogo contra o Juventude, que foi confirmado nesta manhã. Um desfalque aí de peso. Mas o seguinte, Laureano, dá para reverter essa situação no Rio de Janeiro? A gente vai explicar tudo aí para vocês, sem maquiagem, sem sacanagem, e vamos colocar aí o vídeo emocionante do menino Gui. Ele fez o papel dele lá na Arena MRV, pedindo para o Paulinho retornar ao Vasco da Gama, e vocês vão ver a resposta aí do Paulinho qual foi. Perfeito? Por favor, comentem aí. Seguinte, ontem o Vasco da Gama caiu diante do Atlético Mineiro. Na minha opinião, não é demérito perder aqui em Minas Gerais para o Atlético Mineiro, mas, claro, todos os vascaínos ficaram muito chateados como se deu a derrota. Porque um jogo que, a princípio, estava na mão do Vasco e com dois erros ali individuais, o Vasco acabou cedendo a virada ao Atlético Mineiro. O pessoal pegando muito no pé aí do Léo Pelé. Eu acho que o primeiro gol, o Léo Pelé ainda tentou dar um carrinho ali, mas é todo o mérito, gente, do Arana, que acertou um chutão. O segundo gol ali do Atlético, ou do Paulinho, realmente o Léo ali atrasado na bola, não cabeceou. E o seguinte, o Paiva vai ter que mexer nesse setor defensivo. O Paiva ele tem que parar com essa situação aí de ficar enfrentando a torcida do Vasco e tirar também o dele da reta. Porque é o seguinte, a torcida está pedindo para colocar ali o João Vitor, porque acha que o João Vitor é o Bellinho, bota o João Vitor para poder jogar. Faz o simples, né? E bota ali com o Maicon. Agora, ontem na live, eu até dei a minha opinião. Para mim, o Vasco tem três zagueiros fraquíssimos, na minha opinião. Para mim, o Maicon é um semi-jogador aposentado. Na minha opinião, o Léo Pelé, em dezembro, tem que deixar o Vasco da Gama, para o bem do clube e para o bem dele, porque não tem condição. E o João Vitor é um jogador que é super valorizado. Quando o Vasco, principalmente nessa Copa do Brasil, precisou dele, ele deixou o Vasco duas vezes na mão e foi expulso. Então, assim, dos piores males aí, bota o João Vitor para poder jogar, preserva o Léo e coloca o Maicon. Acho que essa medida aí também de improvisar jogador, de colocar o Puma numa posição que não é dele, é invenção de moda. Tem muito torcedor do Vasco cobrando aí para que o Maxime possa tomar as rédeas aí, ser titular do Vasco, ou pelo menos ter uma minutagem maior. Não dá para entender porque o Paiva não usa aí o Maxime. No jogo passado ele usou o Galdames, esse jogo ele ressuscitou o Alex Teixeira no final da partida e não bota o garoto para poder jogar. Aí a gente tem que se questionar por que o Maxime não joga. Agora, a gente vai ter um desfalque aí de peso para o jogo contra o Juventude. Por quê? Por motivos de prevenção, o nosso Coutinho não vai a campo. O Coutinho é desfalque certo já para o jogo contra a equipe do Juventude. Vasco chegou no Rio ontem, hoje é um dia de folga, amanhã o Vasco começa a preparação para o jogo contra o Juventude. O Ryan
volta ao time do Vasco da Gama. Agora, Laureano, dá para reverter essa situação? Acho que dá para o Vasco reverter esse jogo no Rio de Janeiro. O momento agora é da gente abraçar o treinador e os atletas, porque não adianta a gente ficar só criticando aqui. É com esse elenco que a gente vai até dezembro e mandar a energia positiva para que o Vasco, no dia 17 ou no dia 19, uma questão que está lá no STJD, o Vasco consiga aí reverter esse placar no Rio. O Vasco tem feito gols em São Januário. E, sinceramente, acho que o Atlético Mineiro perdeu uma grande possibilidade de ter liquidado a fatura aqui em Minas Gerais. Porque ontem, em determinado momento do jogo, o Vasco ficou igual barata tonta. Poderia ter tomado o terceiro gol no primeiro tempo. É aquela mania antiga aí dos times aí do Paiva. Faz o gol, recua. Não pode ser desse jeito, porque recuar contra um time competente, como é o time aí do Galo, tem consequências. Mas o seguinte, o que emocionou também no final da partida, né, foi o menino Gui. O menino Gui, ele encontrou lá com o nosso Paulinho na zona mista e ele fez um pedido para que o Paulinho voltasse ao Vasco da Gama. E o Paulinho falou que ia pensar, né? Claro, a educação do Paulinho, né? Ali com o menino Gui. Então vamos colocar aqui a situação para vocês poderem ver. E eu achei muito bacana esse vídeo aqui. Vamos lá. E aí, tá certo? Como é que você tá? Tá? Eu posso falar minha voz? Pode, pode. Vem aí, também. Mas acabou o outro Atlético Mineiro, eu se voltar pro lado. Vou pensar no seu pedido, tá bom? Vou pensar e comecei com o presente. Bacana, né? Bacana. Paulinho ali simplesmente ali muito educado, falou que vai pensar no caso. E isso é uma coisa que a gente tem que refletir. Paulinho teve todas as possibilidades de vir aqui para o Vasco da Gama para ganhar R$ 1 milhão. O Vasco preferiu pagar no Paí 1,5 milhão, 1,3 milhão no Medel, certo? E assim, a gente precisa, não é só o Paulo Paiva, que está com 4 meses e meio de trabalho aí na frente do Vasco. O pessoal ontem botou uma culpa no Paiva, 4 meses e meio só. O Vasco só chegou nessa condição graças ao trabalho do Paiva. O seguinte, o erro foi, no começo do ano, não terem contratado da forma como deveria ter contratado. Paulinho é o maior exemplo disso. Prova disso aí que o Vasco contratou o jogador. Acho que vou pagar 20 milhões aí no David no final do ano, gente. Entendeu? Paulinho ganha 1 milhão. Dá para pagar ali uns quantos meses de salário? Faz as contas aí. Então, e principalmente essa situação do zagueiro. Desde o começo do ano, a gente está precisando de zagueiro. Agora, a gente teve mais 2 meses de janela. O Pedrinho não conseguiu trazer o zagueiro. A culpa é do Paiva. Então, a gente tem que simplesmente aí fazer as ponderações e fazer essas reflexões aí. O Vasco não se tornou SAF para ter alguns jogadores que a gente tem aí. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Estamos voltando aí para o Rio, tá? E agradecer aqui a toda Belo Horizonte. Valeu!